estamos vivenciando com pouco retorno dos trabalhadores para os trabalhos. Recentemente, ouvimos em nosso salão de palestras a indagação de um assistido dizendo: os espíritas têm medo da morte? Porque todas as igrejas e templos já retornaram aos trabalhos e na cidade só tem esse centro espírita aberto. Jorge, será que realmente os espíritas estão falhando na missão assumida? Eu diria o seguinte: nós temos alguns parâmetros para serem observados. Parâmetro número 1 é qual é a função da casa espírita. A função da casa espírita é divulgar o espiritismo, é divulgar. Fazer o trabalho de assistência social e divulgar o espiritismo, basicamente isso. Os processos que estão sendo feitos hoje de lives, tem muita gente fazendo muita live, ou seja, tem gente produzindo muito material, e tem muita gente falando. Então, hoje o movimento espírita está num processo de produção intensa. Então, não dá para a gente dizer que o movimento espírita se escondeu. Se nós não estivéssemos produzindo nada durante esses meses de pandemia, eu poderia dizer, realmente, o povo se acovardou. Mas o objetivo é divulgar a mensagem. Isso está sendo feito. O trabalho assistencial, ele não parou. Encontrou-se alternativas para que o trabalho assistencial continuasse, porque as pessoas precisam do suporte para as suas necessidades, independente da pandemia. Então, a Casa Espírita começou a encontrar caminhos alternativos, fazendo com que as pessoas, sem aglomerar, sem se juntar, fizessem um trabalho assistencial, dividindo tarefas e aí ficando a cada semana a cargo de uma pessoa diferente. Então, se conseguiu fazer isso. Certo, isso está, de certa maneira, resolvido. Estamos divulgando a doutrina espírita, beleza. E estamos fazendo o trabalho assistencial. E por que não fazemos isso na casa? Por que não abre? Não abrimos as casas porque existe uma legislação que é hoje colocada que nos indica que nós não devemos nos exceder nesses momentos, porque, de repente, a gente pode ser vetor de contaminação de pessoas, e isso pode ser muito grave. O movimento espírita não existe para desconstruir aquilo que as autoridades constituídas estabelecem. Se há uma regra, você tem que ter alvará, você tem que ter extintor de incêndio na casa, se você tem que ter estatuto, você tem uma série de regras, um CNPJ para funcionar, nós vamos ter que respeitar o ordenamento jurídico em que estamos submetidos. A mesma coisa, os decretos municipais e estaduais estabelecem regras nesse sentido. E aí, algumas instituições, observando que os decretos vão ficando cada vez mais flexíveis, vão retornando com esse processo de distanciamento social às atividades com uma certa frequência. Mas mesmo considerando isso, alguns poderão dizer, lindo, maravilhoso, mas as outras igrejas já voltaram. Por que nós não? Por 2 motivos. Primeiro, a legislação possui vedação para um retorno pleno. E segundo, o espiritismo não possui sacerdotes, não possui pessoas remuneradas que necessitam que essas atividades retornem tão prontamente, porque nós conseguimos manter as instituições com um valor bem menor do que muitas outras religiões, muitas outras doutrinas. Então, com a possibilidade que nós temos de recolher recursos, independente da casa estar aberta, nós conseguimos manter a instituição nas suas despesas. E por esse motivo, como as despesas de um centro espírita são sempre bem pequenas, a gente consegue com mais facilidade realizar as nossas atividades de divulgação sem a necessidade de muita gente presente nos ambientes. Mas nós temos outros cultos religiosos que eles precisam de mais recursos. Eles mobilizam uma quantidade de pessoas remuneradas muito maior. Eles têm a necessidade de conseguir recursos para que eles possam fazer frente às naturais despesas que eles possuem, até por conta do sacerdócio, que o espiritismo não tem. Então, isso motiva, de certa forma, o retorno às atividades religiosas mais prontamente em outras doutrinas, e para o caso do espiritismo, nós usamos outra via. Usamos as lives para divulgar, o isolamento social, onde os decretos permitem para não agredir a legislação, e a tarefa assistencial continua, porque a fome
não tem férias.